Daqui a pouco a gente fala mais de Copa do Mundo, mas mudando de página agora, virando a página, a gente fala sobre a transição de governo. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva chega nesta tarde a São Paulo depois de participar da COP27 no Egito e depois de ter ido a Portugal. Lula é aguardado em Brasília na terça-feira e a expectativa é de que ele comece a anunciar os primeiros nomes que vão fazer parte do futuro ministério. A repórter Paula Lobão traz os nomes mais cotados. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva deve anunciar os primeiros ministros do próximo governo na semana que começa, quando já estiver de volta da viagem ao exterior. Ele é esperado em Brasília nesta segunda-feira e provavelmente, a partir de terça, anuncia as primeiras indicações. Uma das possibilidades é anunciar o ministro da Economia e o responsável pela articulação política, o ministro da Secretaria de Governo. Sobre o nome para a economia, Lula tem sido pressionado a dizer logo quem vai comandar a pasta, que deve virar Ministério da Fazenda, e assim evitar mais insatisfação do mercado. A última fala dele sobre responsabilidade fiscal ser incompatível com o social fez o dólar subir e a bolsa cair. O presidente eleito quer um político de confiança para ter mais condições de negociar com o Congresso. São cotados nomes do próprio PT, como Fernando Haddad, Wellington Dias e Alexandre Padilha. Para o Ministério do Desenvolvimento Regional, que deve virar Ministério das Cidades, os possíveis nomes seriam de duas figuras conhecidas em São Paulo, Márcio França e Guilherme Boulos. A pasta será responsável por programas importantes como Minha Casa Minha Vida. Para o Ministério da Justiça, o favorito é o senador eleito Flávio Dino. A senadora Simone Tebet, que foi candidata à presidência da República nesta eleição e ganhou projeção ao ficar em terceiro lugar na disputa, pode assumir o Ministério da Cidadania, pasta responsável pelo programa Bolsa Família. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, também deseja ocupar o ministério, provavelmente o da Casa Civil. E agora a gente coloca no Jornal da Manhã o nosso comentarista Marcelo Rocha, que vai fazer uma análise em relação a essa transição, a todos estes nomes que vêm sendo cotados. E qual a expectativa para essa próxima semana? Será que a gente tem ação no mercado financeiro? Marcelo, um ótimo dia a você. Nossos espectadores, a expectativa está longe de ser a melhor possível, né? O mercado já vem reagindo de forma bastante intensa e o que é mais interessante, alguns dos apoiadores do ex-presidente Lula, do atual presidente eleito, na área da economia, já tiraram o time de campo, né? Desejaram boa sorte para quem fica e fizeram declarações bastante desanimadoras, né? Nós tivemos o Armínio Fraga nessa última semana dizendo que o governo eleito está flertando com o fracasso, né? Tivemos na semana anterior o Henrique Meirelles também dizendo que as perspectivas não eram as melhores, né? Eu não sei exatamente qual é a surpresa dessas figuras, né? Porque o Brasil inteiro conhece a política econômica do PT, né? Todo mundo acompanhou, a não ser talvez os adolescentes que não tinham idade na época para acompanhar o noticiário, né? Ou eventualmente não eram nascidos ainda, né? Mas todo mundo acompanhou o que foi o governo Lula, especialmente o segundo mandato do presidente Lula e o subsequente governo da senhora Dilma Rousseff, né? A catástrofe econômica que aquilo representou, e hoje o mercado e o Brasil estão vendo esses nomes voltarem, né? São nomes que foram marcados ou pela incompetência no âmbito administrativo ou por frequentarem as páginas policiais. Eu estou vendo aqui Gleisi Hoffmann, né? Cotada para a Casa Civil, mercadante, viu-se aí o Guido Mantega, né? O Haddad, né? Que muitos consideram o pior prefeito que São Paulo já teve, Flávio Dino, para falar um pouco aqui da minha área, né? Flávio Dino é ex-juiz de direito, né? Integrante do Partido Comunista do Brasil, né? Onde fez a sua carreira política. Então é bastante sombrio o quadro, é bastante desanimador, mas não é surpreendente, né? Não é surpreendente. Então vamos ver
E resta saber também quantos vão ser esses ministérios, né? Porque muito se falou na possibilidade de ampliação do número de pastas, né? O governo Bolsonaro reduziu o total de ministérios em relação ao que se tinha no governo Michel Temer, mas agora já se cogita mais uma vez que haja um aumento do número de ministérios, justamente para que se permita essa acomodação política, né? Para que Lula consiga distribuir espaço no governo para todos esses partidos que compuseram a chapa dele e partidos que agora, depois de confirmada a eleição, se aproximaram dele. A gente viu aí, por exemplo, o PSD de Gilberto Kassab fazendo acenos, o próprio MDB, que teve uma divisão grande, mas que no segundo turno sinalizou com o apoio da candidata derrotada Simone Tebet. Então, para abarcar todo esse contingente, é possível que haja um aumento do número de ministérios. O que é que você acha dessa possibilidade, Marcelo? Exatamente, também não é algo que surpreenda quem acompanha a política brasileira, né? E a política mundial, porque a tendência dos governos de esquerda é o inchaço da máquina pública, né? É ampliar o número de ministérios, secretarias, subsecretarias, diretorias, assessorias, né? Porque a ideia, né, da esquerda é que o Estado é a solução, não é? É através do governo, né, que os problemas da sociedade vão ser resolvidos. A visão oposta, né, a visão do campo liberal e conservador, é aquela que é muito bem expressa na fala do ex-presidente americano Ronald Reagan, que dizia: o Estado não é parte da solução, o Estado é parte do problema, não é? Nós vimos no Brasil, por exemplo, a questão das empresas estatais, não é? Você mencionou aí os ministérios, estávamos falando aqui da administração direta, mas nós temos também a questão da administração indireta, né? Essas empresas estatais, né? Empresas gigantescas como a Petrobras, por exemplo, e que são utilizadas politicamente, às vezes para acomodar aliados, né? E às vezes para algo bem pior do que isso, né? Nós vimos no caso da Operação Lava Jato, no Petrolão, a utilização de uma empresa pública, né, na Petrobras, no caso a Petrobras, mas é claro que isso aconteceu com a Eletrobras, aconteceu com os Correios, aconteceu com outras empresas, né, usadas para drenar recursos públicos em benefício, às vezes em benefício do próprio governante, né? Tivemos as condenações do Lula pelo sítio de Atibaia, pelo triplex, né, no Guarujá, mas principalmente em benefício do partido que está no poder, né, para consolidar um projeto de poder que pretendia se estender por décadas, né? Então, é motivo de muita preocupação, né? É o tipo de governo, por exemplo, que não tem interesse em privatizar estatais, né? Porque cada estatal que é privatizada é uma fonte de recursos ilícitos, né, e de acomodação de aliados, que é perdida. Marcelo, vamos falar sobre a remuneração, porque essa frente ampla que o governo Lula tem criado, a gente não sabe exatamente como é que fica essa questão da remuneração de mais de 200 pessoas aí na frente. Alguns são nomeados ali ou acabam sendo remunerados, outros são voluntários. Como que funciona essa parte? Você consegue comentar esse assunto com a gente? Há um limite legal à remuneração formal, né? A remuneração oficial, salário pago oficialmente, há um limite, me parece que de 50 integrantes. Mas veja, não tenha dúvida, todo mundo que está nessa equipe de transição espera algum tipo de remuneração, né? Pode ser uma remuneração imediata, né? Pode ser uma remuneração formal, mas algum tipo de benefício, o aceno, né, desse governo eleito com algum tipo de benefício para depois do dia 1º de janeiro, para depois da posse, isso não há dúvida, tá? Eu, sinceramente, não acredito que ali nós encontremos nenhum bom samaritano, né? Todo mundo quer um benefício, seja para si próprio, pela nomeação para um cargo do futuro governo, seja para alguma instituição representada por aquela pessoa. Se tiver nessa equipe de transição, por exemplo, um representante de alguma ONG, evidentemente que ele vai querer um tratamento VIP, né? A partir de 1º de janeiro, um tratamento VIP do governo federal para a sua ONG, né? Essa também foi uma característica do governo do PT, uma farta distribuição de recursos para organizações não governamentais, seja da área do meio ambiente, seja da área da suposta defesa dos direitos humanos, né? E por aí afora. Então,
a remuneração direta e formal é limitada por lei, mas a expectativa que muitos têm ali é de algum tipo de benefício a partir da posse do presidente eleito. Você falava sobre o tamanho da máquina pública, Marcelo, e a gente já viu, nesse período de transição, algumas sinalizações da equipe de Lula contra a agenda de privatizações. 2 pontos, pelo menos, que a gente pode citar aqui: a privatização dos Correios, que na sexta-feira o ex-ministro Paulo Bernardo, que cuida do grupo de comunicações do grupo de transição, disse que disse que o governo Lula pretende rever o processo de privatização dos Correios, e também há até o leilão para a construção do metrô de Belo Horizonte. O Guilherme Boulos, que está no grupo de habitação também, segundo informações, teria cogitado ou tratado com a equipe de transição dessa possibilidade de que fosse interrompido o processo. Como é que você vê essa possibilidade, Marcelo, esse risco, ou pelo menos essa possibilidade de que sejam revertidas privatizações? De novo, eu vejo com muita tristeza, mas sem nenhuma surpresa, né? O que se pode esperar de um governo que cogita do senhor Guilherme Boulos para integrar o seu primeiro escalão, né? O que se pode esperar de um sujeito que lidera um movimento de invasão de propriedade privada? Evidentemente, ele não tem nenhuma simpatia, seja por propriedade privada, seja por empresa privada, seja por iniciativa privada. Então, essas pessoas são visceralmente contra a privatização, porque elas querem um governo maior, elas querem uma empresa, um governo dono de muitas empresas estatais, né? Dono de Correio, dono de empresa de petróleo. Então, essa é a maneira de fazer política da esquerda em geral e do PT em particular, né? É a maneira que nós acompanhamos pelo noticiário policial, inclusive, né? Você citou o Paulo Bernardo. Paulo Bernardo, salvo engano, é o marido da Gleisi Hoffmann, e o casal já frequentou, né? Frequentava com certa assiduidade as páginas policiais dos jornais, inclusive envolvido com desvio de recursos retidos na fonte por funcionários públicos, né? Talvez alguns lembrem aqui, o funcionário era descontado no contra-cheque, e esse dinheiro, a acusação era de que eles estariam envolvidos no desvio desse dinheiro para benefício próprio. Então, por que uma pessoa dessa vai querer abrir mão, né, do poder do Estado, né? Ela entra no Estado para se beneficiar ou para beneficiar o seu grupo com os recursos que o Estado obtém, né? Com os recursos que os Correios obtêm, com os recursos que a Petrobras obtém, não vai ter nenhum interesse, né? E com essa questão do metrô também é algo que chama bastante atenção, porque trata de um partido que já usou recursos brasileiros para obras, inclusive de metrô, no exterior, né? Também algo que para o pagador de impostos brasileiro não faz o menor sentido.